Eu tenho 24 anos e eu fracassei. E nesse caminho eu aprendi muitas coisas, coisas que se você ficar sabendo agora, com certeza você vai evitar problemas no futuro e vai conseguir alcançar seu objetivo de uma maneira bem melhor do que eu. Então presta atenção. Bom, eu me chamo Eduardo Volcher e há mais ou menos uns 3 anos atrás eu trabalhava numa firma. Foi meu primeiro emprego. Antes disso eu trabalhava como freelancer, como entregando panfleto, ou como garçom, ou coisa do tipo. E, né, nesse 1 ano de trabalho que eu tive lá nessa firma, eu tentei juntar o máximo de dinheiro possível. No começo, o meu objetivo principal era comprar o computador, porque meu sonho desde criança sempre foi criar conteúdo, tanto de jogo ou até vídeos normais para o YouTube ou coisa do tipo. Esse sempre foi meu sonho, desde criança. Então, o meu maior objetivo era comprar um PC, comprar um computador para fazer exatamente isso. E eu lembro que no começo, como eu tinha esse objetivo em mente, eu trabalhei igual maluco. E ao mesmo tempo isso foi bom, porque eu me sentia bem fazendo isso. Porque eu tinha um objetivo claro. Eu queria um PC. Era meu objetivo. O horário que eu ficava naquele trabalho era praticamente das 6 da manhã até as 6 da tarde, porque ficava mais longe, bem longe. E por sorte meu irmão trabalhava lá também e ele me levava de carona. Então, mas era mais ou menos uns 40 minutos para ir, uns 40 para voltar. Então eu ficava praticamente 12 horas dentro do trabalho, né? De segunda a sexta, claro, mas ficava praticamente 12 horas lá dentro. E além disso, tinha um outro trabalho que eu tinha de freelancer que era de. Como é que era? Esqueci o nome, mas enfim, eu cuidava de crianças quando. Naqueles brinquedos em festa e coisa assim. Eu esqueci o nome, acho que é recreacionista, se eu não me engano. Bom, eu ficava trabalhando disso também em freelancer pra juntar o dinheiro mais rápido ainda pra mim montar o PC ainda mais rápido. E na minha cabeça isso era loucura, porque eu chegava 6 horas em casa, cansado, e ainda ficava tipo das 6 até umas 10 horas. Não, acho que pegava umas 7 horas. Ficava das 7 horas até umas 10 horas da noite fazendo trabalho de freelancer, só pra juntar ainda mais dinheiro. E se eu ficava cansado? Sim, ficava, mas eu tinha aquele objetivo e eu queria continuar e era isso. Além disso, né, eu também tinha que estudar, porque eu tinha que aprender um pouco mais sobre criação de conteúdo pra mim conseguir realizar o meu sonho, né, de ser criador de conteúdo. Então eu acordava ainda mais cedo, eu tentava acordar tipo 4h30, 5 horas, pra mim conseguir estudar antes de eu ir trabalhar. Então eu acordava 5 horas, mais ou menos, pra estudar um pouco antes de ir, trabalhava na festa na noite, depois do trabalho, e, e nos fins de semana eu tentava focar o máximo nisso também, em estudar e tudo mais. E se for parar pra pensar, isso era muito tempo trabalhando, eu não descansava praticamente, eu descansava muito pouco, sabe? E no fim, eu naquela época eu não sentia que eu tava cansando tanto assim. Se bem que quando eu chegava, tinha dia que eu chegava em casa eu desmaiava de sono. Mas, enfim, eu tinha objetivo e é isso que importava. Aí, então, as peças foram chegando, porque eu fui comprando peça por peça do meu computador, e conforme as peças foram chegando, fui ficando cada vez mais feliz. Porque cada vez que chegava uma peça era como se fosse uma recompensa que eu tava recebendo, de todo o meu esforço. E as peças foram chegando, acho que ficou uns 3, 4 meses chegando peça. Porque eu fui comprando de pouco em pouco, né, e parcelando e tudo mais. E cada peça que chegava, né, eu me sentia cada vez melhor. Até que chegou finalmente o momento onde eu consegui montar meu PC completo. E isso fez muita diferença. Nossa, quando eu montei o PC, tudo mudou, sabe? Eu sempre quis um computador, na verdade. Não era só pra fazer os vídeos também, porque eu queria jogar, queria fazer muita coisa. Eu sempre quis ter um PC bom. E, finalmente, né, eu tinha montado um. Bom, aí então eu continuei estudando, continuei fazendo outras coisas. Teve alguns momentos que eu até alucinava sobre o trabalho, porque eu ficava muito tempo trabalhando, eu ficava cansado, né? Ficava cansado, enfim, acho que deve acontecer com muita gente. Tinha noites que eu acordava no meio da noite achando que eu tava trabalhando ainda, sabe? Eu acordava assim e ficava mexendo as mãos, assim, ficava sentado na cama mexendo as mãos, achando que tava trabalhando, e ficava olhando pros lados pra ver se tinha alguém observando eu trabalhar, eu não sei, eu tava ficando maluco. Mas enfim, o tempo foi passando, e eu comecei a juntar o máximo de dinheiro possível. Além do dinheiro que eu ganhava, além do dinheiro que eu gastei no computador, eu fui acumulando muito mais dinheiro além disso. E depois que eu passou um bom tempo, eu tinha um bom dinheiro guardado, eu pensei o seguinte, eu vou queimar o barco, sabe? Pra quem não conhece essa expressão, significa, deixa eu tentar lembrar a história. Eu não lembro se era uma história viking ou era de guerra, eu não lembro exatamente, mas enfim, tinha uns guerreiros que eles iam parar numa praia ou num território inimigo com um barco, e quando chegaram na praia, o líder deles falou: ou a gente sai daqui com a vitória, ou a gente não sai daqui. Então eles incendiaram o barco e não poderiam mais voltar. Ou eles venciam ou morriam ali mesmo, então não tinha opção. Mas acho que dá pra entender, entendeu? Queimar o barco pra fazer com tudo as coisas que deveria fazer. Então o que eu fiz, eu acumulei o máximo de dinheiro possível,
e eu pedi demissão. Eu pedi demissão, porque eu tinha dinheiro guardado, eu tinha tudo planejado, eu acho que eu na minha cabeça em 1 ano, 2 anos, eu já estaria fazendo muito dinheiro com a internet e tudo mais, né. Chegando em casa, né, começando a trabalhar em casa, no começo eu fiquei bem motivado, eu fiz ó o cachorro latindo. Enfim, acho que eu vou continuar com o cachorro latindo mesmo, porque eu não sei quando ele vai parar. Bom, aí em casa, no começo eu me esforcei bastante, realmente eu fui, eu criei o máximo de conteúdo possível, tanto que no meu Instagram tem vários conteúdos, não, no Instagram não, porque eu ocultei aqueles, mas no TikTok tem vários conteúdos antigos. Eu ficava estudando sobre marketing, testando várias coisas diferentes, não for só coisa de criação de conteúdo. Na verdade eu fiquei 1 ano, 2 ali, boa parte procurando formas de ganhar dinheiro na internet, sabe, vendo cursos, vendo vídeo no YouTube, aquelas 1000 formas milagrosas que as pessoas passam na internet, que muitas vezes, não sei se todas, mas muitas vezes não funcionam, ou você tem que se esforçar muito, muito mesmo pra conseguir. E o meu problema era que eu ficava pulando de uma coisa pra outra, procurando uma solução, uma forma de ganhar dinheiro, né, tentando empreender da minha forma, e eu não consegui nenhuma delas, tá. Eu já tentei muita coisa, pode ter certeza. Já tentei dropshipping, já tentei marketing digital, já tentei até acho que opções binárias, aqueles negócio de gráfico e coisa, não façam isso, tá. Mercado financeiro, e deve ter mais uma lista de algumas coisas que eu tentei fazer durante esses 2 anos. Porque o meu objetivo era fazer dinheiro em casa. E, né, me sustentar, ter meu próprio negócio, né, uma forma de eu fazer dinheiro. E todo esse tempo foi passando e eu não ganhei nada, não consegui fazer lucro nenhum. Então, né, eu voltei à ideia principal, que era criar conteúdo. E comecei a gravar vídeo para o Instagram, TikTok e tudo mais. E, ok, fui fazendo, não desisti, continuei postando, postando, postando coisa. O resultado não estava vindo, até que chegou o ano de 2025, que é o ano que a gente tá agora, tá? No começo do ano, eu postei 2 vídeos, sobre a questão do meu peso, né, que eu estava querendo ganhar peso e tudo mais. E os 2 vídeos e outro que era uma receita de um shake que eu estava fazendo, e os 2 vídeos viralizaram, em coisa de tipo 3 dias. Eu postei acho que um na quarta e um na quinta, foi no começo do ano, acho que foi em janeiro. E os 2 vídeos viralizaram, tá? E só nesses 2 vídeos eu consegui uns 40.000 seguidores no Instagram. Ou uns 38, acho que foi uns 38.000 seguidores no Instagram, em coisas de 1 mês. E o que aconteceu? Eu fiquei em choque. Eu pensei: "Meu Deus, tá dando certo, é isso. É isso que eu queria. É isso que eu estava procurando". E, claro, me motivou muito mais. Só que o problema é que já tinha passado 1 ano, 2 anos em casa, não tendo resultado nenhum com as outras coisas que eu estava fazendo. E o problema de trabalhar em casa, principalmente não tendo resultado, é que a gente vai se acostumando com o conforto. A gente fica confortável, tem sempre um sofá, uma cama perto. A gente pode controlar nossos próprios horários. E conforme as coisas foram passando, né, antigamente, e eu não estava tendo sucesso em nada, eu fui ficando confortável demais. Eu não conseguia mais controlar meu sono, às vezes eu dormia demais, eu dormia pouco. Eu planejava de fazer uma coisa e não conseguia, entendeu? Eu marcava: "Ó, aquele dia amanhã eu vou fazer tal coisa", e não conseguia focar, não conseguia. Eu fui ficando tão confortável em casa e e eu não tinha mais um objetivo claro, sabe, não sabia mais exatamente o que eu queria fazer. E isso foi me deixando fraco, foi me deixando desfocado, foi fazendo eu perder toda a motivação que eu estava tendo. E quando isso aconteceu, né, do Instagram crescer do nada, eu estava assim já, eu já estava muito fraco. É como se eu já estava esperando que isso um dia acontecesse, sabe. Quando a gente faz alguma coisa e realmente quer fazer, vai dar certo, não existe opção, vai dar certo. É só não desistir. Mas quando aconteceu de eu ganhar 38.000 seguidores praticamente de uma semana pra outra, aquilo foi um grande choque. Mas como eu disse, eu estava bem mal acostumado em casa. Então o tempo foi passando, eu fui criando conteúdo, ainda continuando postando, mas algumas coisas começaram a surgir no caminho, como inseguranças. Eu estava com medo de não entregar um conteúdo tão bom, porque imagina você de uma semana pra outra ganhar 38.000 seguidores. Como é que você vai agradar todo mundo? Como é que vai fazer? Além disso, eu tinha atraído muita gente do nicho de treino, né, que também é meu objetivo. Mas eu teria que focar muito mais em conteúdo de treino. Daí isso limitou um pouco as coisas que um pouco a minha criatividade, né, porque eu teria que focar em mais coisas de treino. Então eu fui ficando menos criativo, não sabia muito, eu estava faltando ideia de vídeo, estava faltando ideia do que eu tinha que fazer. Eu tinha vergonha de gravar stories, porque isso eu tinha medo de gravar, na verdade eu sempre tive um pouco de medo de câmera. Então, eu pensei: "Agora eu vou ter que focar mais ainda em câmera, vou ter que aparecer muito mais, vou ter que
criar roteiros melhores, vou ter que criar thumbnails melhores, vou ter que postar em todas as redes sociais de uma forma melhor. E isso foi se acumulando durante os meses. E acho que se passou 5, 6, 7 meses ali. Teve meses que eu praticamente não consegui postar nada, teve semanas que eu não consegui postar. Teve uma semana ou outra que eu conseguia postar conteúdo muito bem, conseguia fazer stories e tudo mais. Mas aí chegou o momento que eu simplesmente pifei, né? Acabou. Eu tive um burnout. E por que eu tive um burnout? Porque, além disso tudo, o meu dinheiro tava acabando. E infelizmente eu não tava fazendo dinheiro ainda com a internet. Meu dinheiro tava chegando ao fim e conforme o ano foi passando, meu objetivo foi de criar conteúdo pra ganhar dinheiro. Eu precisava ganhar dinheiro. Eu preciso, senão eu não vou conseguir focar, não vou conseguir, eu vou ter que arrumar um emprego pra conseguir, eu vou ter menos tempo. E isso foi passando. O tempo foi passando e isso começou a tomar minha mente. Eu preciso fazer dinheiro, preciso fazer dinheiro, preciso fazer dinheiro. E meus conteúdos começaram a ficar como se, como é que eu posso dizer? Como se fosse sem vida, sabe? Eu tava fazendo só pelo dinheiro, eu preciso fazer dinheiro. Porque as únicas ofertas que eu tava recebendo praticamente era de tigrinho e cassino. Eu não vou divulgar cassino, nunca, jamais. Então, eu tive que ignorar essas coisas e pensar, não, eu preciso arrumar patrocinadores, preciso arrumar formas de ganhar dinheiro aqui na internet. E, claro, muitas vezes a gente já sabe a resposta. Eu já tinha estudado tanto sobre marketing digital, tanto sobre criação de conteúdo, que eu já sabia várias formas de ganhar dinheiro na internet. Mas, mesmo com a resposta estando na nossa frente, a gente acaba ficando cego. Porque a pressa, a gente tá com pressa de querer fazer as coisas, com pressa de realizar aquele objetivo, que acaba ficando cego. E, bom, foi aí que aconteceu o burnout, né? De toda essa pressão e tudo mais, a falta de dinheiro. E aí, nesse burnout, eu fiquei um mês sem postar nada, eu simplesmente sumi da internet. Porque eu pensei, quer saber? Eu vou ficar um mês sumido aí, e o dinheiro já tava acabando, e eu pensei, eu só vou mandar currículo pra vários lugares, e vou esperar, pra ver o que acontece. E nesse um mês que eu fiquei sumido, eu senti muito alívio, na verdade. Eu fiquei mais tranquilo, porque eu pensei, esse mês eu não preciso pensar em postar nada, não preciso pensar em nada. Eu já mandei meus currículos, a minha parte eu já fiz. Então, tudo bem, logo logo eu vou estar ganhando dinheiro com algum emprego. E, bom, realmente foi o que aconteceu. Um mês depois, mais ou menos, eu consegui um emprego. No caso, né, que é o emprego que eu tô agora. O horário não é tão ruim, porque o horário do emprego que eu tenho agora é das 5 eu tenho que levantar 4:30 da manhã, mais ou menos, e chego em casa 3:15. Então, eu acordo bem cedo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e chego cedo em casa. Então eu tenho tempo agora pra criar conteúdo. E, na verdade, isso foi muito bom. Não só pela questão do dinheiro, porque isso me aliviou bastante, me deixou minha cabeça muito mais leve, pensando que agora eu vou ter dinheiro pra fazer as coisas, poder ter dinheiro pra fazer qualquer coisa, porque a verdade é que nesses 2, 3 anos que eu fiquei guardando dinheiro, eu não gastei praticamente nada comigo. Eu só fui pagando conta e conta e conta das coisas que eu tinha que pagar e não tinha me dado nenhum presente nem nada, sabe? Faz tanto tempo que eu não comprava nada pra mim. O foco era só no negócio, até que o foco virou só tentar ganhar dinheiro. Bom, mas agora com o emprego, o que aconteceu? Ficou muito mais fácil de eu administrar meus horários, então eu tenho menos tempo, né, para fazer as minhas coisas, o que parece ser algo ruim, mas na verdade não é. Porque quanto menos tempo a gente tem pra administrar as coisas, mais fácil fica a gente focar naquele tempo que a gente tem pra focar as coisas. No caso, um exemplo, eu trabalho de segunda a sábado agora, mas eu tenho das 3:30 mais ou menos até umas 10 horas pra fazer as coisas. Claro que entre isso tudo tem que comer, né, tomar banho e tudo mais. Mas são algumas horas ali, umas 3 ou 4 horas que eu posso administrar melhor, são menos tempo, fica mais fácil. Então, e esse emprego também me ajudou a lembrar, né, o motivo de eu ter começado tudo, que é ter meu próprio negócio. Então, o emprego é uma coisa normal que todo mundo tem, mas ao mesmo tempo, no fundo, eu sinto que eu tô lá como se fosse uma punição, sabe? Porque se eu tivesse feito tudo certo, eu não precisaria estar lá agora. Não que CLT ou o trabalho normal seja algo ruim, mas não é o caminho que eu tava querendo seguir. Então, mas qual que é a grande questão disso tudo? De toda essa história, de tudo que aconteceu nos últimos 3, 4 anos, na verdade, desde os meus 20 e poucos anos, porque sempre foi meu sonho, é que eu não desisti. Eu ainda tô aqui. Eu ainda tô aqui gravando, olhando diretamente pra câmera. Tanto que esse vídeo eu tenho que postar hoje. Eu tenho que postar e editar hoje. E agora são 8:11. E eu tenho que dormir antes das 10 e jantar. Por que eu tô gravando de última hora? Porque nas últimas 2 semanas, na última semana, eu prometi no Instagram e prometi pra mim mesmo que eu ia deixar o perfeccionismo de lado. Tanto que
Várias vezes nesse vídeo aqui eu acho que eu devo ter cometido algum erro, alguma coisa, o cachorro latindo, e eu não vou regravar, não vou repostar. Esse vídeo acho que mal vai ter corte. Os meus vídeos antigos, se você for olhar o último vídeo que eu postei, deve ter uns pelo menos 200 cortes no vídeo. Porque, como eu disse, eu tava sendo perfeccionista, eu tava querendo criar o conteúdo perfeito pra fazer viralizar, pra tentar ganhar dinheiro. E no fim nada disso importa. No fim, o que importa é realmente fazer e fazer com que os próximos sejam ainda melhores, né? Então talvez esse vídeo não seja perfeito, não tenha a melhor thumb do mundo, não tenha um título com gatilhos e tudo mais, mas é um vídeo genuíno, é um vídeo onde eu realmente tô me sentindo bem de gravar, sabe? Porque eu tô gravando. Eu poderia estar fugindo da câmera, eu poderia estar inventando desculpas, como eu fiquei um bom tempo fazendo, mas eu tô aqui gravando. Então, eu acho que o principal ponto dessa história é que a persistência é o que resta em tudo. A persistência é o que muda tudo. Porque se você tem um grande objetivo, assim como eu, que é criar conteúdo, o meu porquê voltou, sabe? Meu objetivo parou de ser querer ganhar dinheiro. Quando eu consegui o emprego, o meu objetivo começou a ficar cada vez mais claro. Eu não tô fazendo isso pelo dinheiro. Eu tô fazendo isso para ajudar o máximo de pessoas possível, porque esse é o meu objetivo. É crescer, me desenvolver da melhor forma possível, alcançar minha melhor versão fisicamente, mentalmente e ajudar o máximo de pessoas possível no meio do caminho. E esse é o meu objetivo. Esse é o meu porquê. Eu tinha esquecido disso, sabe? O caminho todo eu fui ficando cego. E agora lembrando disso, tá tão mais fácil agora olhar pra uma câmera e gravar, entendeu? Então, no fim das contas, você tem que lembrar o seu porquê. Por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Por que você quer realizar o objetivo que você quer realizar? Não deixe outras coisas te impedir. Não deixe o perfeccionismo ou o medo de julgamento ou qualquer outra coisa te parar. No fim, vai ter momentos que essas coisas vão te parar. Vão fazer você fracassar. Mas todo fracasso é temporário, se você continuar persistindo. Então eu posso ter fracassado várias vezes no meio desse meio caminho. Aí, ó. Eu posso ter fracassado várias vezes nesse caminho. Mas eu ainda tô aqui. Então nunca vai ser um fracasso total. Foi só um fracasso temporário. Todos os vídeos que eu for fazer a partir de agora eu vou melhorando aos poucos. Não preciso fazer o vídeo perfeito toda vez. Só fazer um melhor que o outro. E é isso. Então saiba o seu porquê. Vai melhorando aos poucos. E, principalmente, não esqueça o seu motivo de estar fazendo isso. E também lembre, né, que o fracasso, qualquer tipo de fracasso é só temporário. Nunca desista. Bom, esse foi o vídeo. Como eu disse, eu sou o Eduardo Volcher. E provavelmente você vai me ver muito por aqui. Porque eu não vou parar. Então, até o próximo vídeo.